Primeiro domingo da Quaresma, ano C. Primeira leitura, Deuteronômio 26, 4 a 10, Salmo 90. Segunda leitura, Romanos 10, 8 a 13, Evangelho, Lucas 4, 1 a 13. As leituras que abrem o ciclo C do tempo da Quaresma querem incutir três atitudes nos fiéis. Primeira, a gratidão pelas maravilhas do Senhor, presente e operante na vida do seu povo. Primeira leitura. A fé em Jesus Cristo, que se tornou fonte de salvação para todos os que confessam o seu senhorio. Segunda leitura. Terceira, o empenho constante na luta contra o mal, tendo como modelo o próprio Jesus, que soube repelir e vencer as tentações, apoiando-se nas Escrituras. Em Deuteronômio 26, 4 a 10, o elemento central é um reconhecimento dos benefícios divinos por parte do fiel. Este pode comparecer com as primícias diante de Deus, porque faz parte de um povo que experimentou a poderosa mão libertadora de Deus. A memória do Êxodo é um fato não só para ser lembrado, mas acima de tudo, para ser celebrado por todas as gerações. Note-se a mudança dos pronomes utilizados pelo fiel em sua oração. Ele passa da primeira pessoa do singular para a primeira pessoa do plural, do eu para nós. A fé proclamada de um membro é a fé de uma inteira comunidade, que mantém viva essa experiência libertadora. É graças à ação de Deus que o orante pode comparecer diante do Senhor, trazendo em suas mãos os frutos que tem a oferecer. A oferta das primícias liga-se às promessas feitas aos patriarcas, terra boa e descendência numerosa. É a bênção que se faz concreta na fecundidade do solo, dos animais e dos homens. A promessa de Deus se cumpre, assim, na vida do orante ofertante. Ele pode comparecer diante de Deus para oferecer os seus dons no lugar que o próprio Deus escolheu para colocar o seu nome, onde pudesse ser invocado como realizador e cumpridor das promessas. O orante sabe que vive na terra em que vive e age o seu Deus. Ele é a fonte de proteção. O tema do Êxodo é evocado e é central, porque através dele todo fiel judeu sabe-se vinculado à experiência que fundamenta a sua fé. Trazer os dons para o Senhor reflete não só a fidelidade de quem oferece, mas principalmente a fidelidade de Deus às suas promessas. Vê-se que se está diante de um percurso de amor feito por Deus e pelo homem que nele deposita a sua confiança. Da fé de um pio judeu que comparece ao santuário para oferecer as primícias do solo, passa-se à fé do apóstolo Paulo, que exorta os cristãos de Roma a confessarem com a boca Jesus Cristo como Senhor e a crer em seu coração. Deus ressuscitou seu Filho como primícia dos que morreram. É o novo Êxodo, elemento decisivo para que todo o gênero humano e não mais destinado somente a uma raça, mas à inteira humanidade. Paulo não se refere nessa passagem à lei incutida por Moisés, mas a Jesus Cristo, que é a palavra de Deus e salvação de Deus para todos os que o reconhecem e o confessam Senhor. Jesus Cristo não é o objeto da nossa fé, porque esta é o estabelecimento de uma relação pessoal com Ele. A fé é uma resposta ao dom salvífico que Deus operou mediante o seu Cristo. A fé que deriva da escuta torna-se uma entrega total do ser humano que crê em Deus e no seu amor salvífico. Por isso, Paulo insiste na presença e na proximidade da palavra de Deus. Ela é real porque pode ser experimentada como fruto do diálogo entre o homem e Deus. A fé já é o benefício do diálogo com Deus, isto é, da oração. Quem crê em Jesus Cristo não será confundido, mas será salvo pela fé. O que Paulo propõe aos seus ouvintes pode ser experimentado de perto no confronto entre Jesus e o tentador.
Jesus, em primeiro lugar, mostra-nos como a palavra de Deus está próxima de nós. É por ela e com ela, isto é, com a sua assimilação pela fé, que são vencidas as investidas do inimigo, que quer afastar o ser humano dos propósitos divinos. Com isso, adentramos na dinâmica da passagem evangélica sobre as tentações de Jesus no deserto. Elas estão colocadas literariamente entre o evento do batismo e o início do seu ministério público. Antes que Jesus inicie a sua pregação sobre a presença do reino de Deus no meio dos homens, ele demonstra não somente que é pleno do Espírito Santo, mas que sua unidade com Deus, Pai e o Espírito Santo, o faz superar a tentação do demônio, isto é, o espírito maligno. A credibilidade que suas palavras e ações hão de ter, principalmente junto aos seus discípulos, que nele perceberão algo novo frente às quedas que todo ser humano sucumbe, decorre do fato de que as tentações fazem parte do anúncio primitivo sobre Jesus Cristo, isto é, o querigma. A narrativa possui um fundo histórico não controlável, mas a catequese que dela decorre denota a luta interior que o Messias travou antes de se revelar como tal por palavras e ações. Enquanto o relato de Marcos sobre as tentações é sucinto, apenas demarcando o fato de que Jesus foi tentado, Mateus e Lucas vão além, dando a conhecer 3 espécies de tentações, a fim de englobar através delas todo tipo de tentação. Entre Mateus e Lucas, porém, há uma inversão. Enquanto a tentação do pináculo do templo em Mateus é a segunda, Lucas preferiu colocá-la por último, a fim de sublimar o papel decisivo de Jerusalém na vida e no ministério público de Jesus e de sua futura igreja. Podemos sintetizar as 3 tentações da seguinte maneira: transformar pedras em pão faria de Jesus um Messias que oferece uma vida fácil, sem o trabalho que foi dado ao homem desde o início da criação. Aceitar a posse dos reinos submetidos e oferecidos pelo tentador faria de Jesus um Messias comprometido com o poder opressor. Pular do pináculo do templo, à vista de todos, faria de Jesus um Messias que atrai a atenção dos seres humanos pelo sucesso da sua invencibilidade. Tudo, porém, submetido ao tentador e totalmente afastado do plano de Deus, que quer que todos os seres humanos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. As tentações superadas por Jesus revelam que Deus é suficiente, isto é, quem tem a Deus nada lhe falta, Salmo 23. Vencendo as tentações, Jesus se revestia de uma armadura espiritual incontestável para realizar com êxito o serviço salvífico que ele estava por iniciar a favor dos homens que jaziam dominados pelo maligno. Sublinhe-se que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo não para rezar, mas para ser provado nas suas intenções e motivações messiânicas. Estava em jogo o plano de Deus e o querer do maligno de sublimá-lo. A investida do maligno buscava desviar Jesus não só da solidariedade no sentido vertical para com Deus, mas também da sua solidariedade no sentido horizontal para com todos aqueles que possuem, que têm fome e sede, fazendo-o passar dos que estão na fila dos oprimidos para a parte dos opressores. Durante 40 dias, tempo bíblico de grande importância, tempo de duração do dilúvio, tempo da estadia de Moisés diante de Deus no Sinai, tempo da caminhada de Elias até Horebe, Jesus experimenta a solidão assistida por Deus, a exclusão, a necessidade e as dificuldades que facilmente levam o ser humano a aderir a uma postura de quem busca, custe o que custar, salvar-se a si mesmo. Jesus coloca desde o início sua vida nas mãos do Pai, e isso se verifica ao longo do seu ministério público e de forma mais intensa no momento da cruz, quando o tentador reaparecerá. O que Jesus experimenta durante as tentações acentua a sua conformação à humanidade, que ele assumiu para, através dela, salvar o gênero humano das mãos do maligno. Em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, e isso se verifica intensamente durante as tentações, que servem para gerar em Jesus, o Verbo encarnado, o vínculo mais profundo com a humanidade decaída e sofrida. Se Jesus não tivesse partilhado desde o início o sofrimento humano, como poderia se apresentar como fonte de salvação e de paz? Ele não passou para o lado dos privilegiados,
mas ficou do lado de Deus e do seu plano de amor para com os sofredores. Como dimensão pastoral, podemos dizer que as tentações, segundo a doutrina católica, são provenientes de 3 fontes: a instigação do demônio, das nossas concupiscências e dos atrativos do mundo que nos circunda. É necessário distinguir a tentação do pecado. Só há pecado quando cedemos à tentação. Quando não cedemos à tentação, ela pode produzir a paciência e ajuda-nos a ser temperantes. A tentação é real quando se sabe que uma coisa é errada, que o seu fim é negativo e, não obstante isso, ela é aceita e escolhida por causa de uma imediata satisfação. É a preferência pelo prazer imediato e não pelo que é justo. O mal que existe em ação no mundo, de modo algum, é fruto do mal que existe em ação em nós, por pensamentos, hábitos, relações pessoais, etc. Esta forma de mal, particularmente, depende de uma firme decisão da nossa parte para ser eliminado do mundo. Este mal sai do mundo quando ele deixa de ser praticado por cada um de nós. O texto sobre as tentações de Jesus mostra exatamente este movimento de dentro para fora que nós devemos realizar, isto é, expurgando de nós tudo aquilo que não é e não vem de Deus. Se por um lado a tentação pode parecer uma força externa que se abate sobre cada pessoa, possessão ou sugestão do inimigo, por outro lado, a realidade do deserto enfrentada por Jesus revela a ausência de qualquer influência meramente externa. Jesus rejeita para o seu messianismo tudo aquilo que pode existir e ser alimentado em cada um de nós: vida fácil, busca do poder, sucesso. Ele salvará o ser humano através da total obediência aos desígnios do Pai. Com isso, Jesus orienta a sua vida rumo à Páscoa, rumo à obediência definitiva que experimenta na morte e morte de cruz. A vitória sobre as tentações revela a total conformação de Jesus com a vontade do Pai, que revelou no momento do batismo a sua identidade e a sua missão. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. É importante frisar que Jesus não se aproxima do ser humano exteriormente como um alto funcionário benfeitor, mas internamente, isto é, como um irmão paciente disposto a partilhar as vicissitudes dos seus irmãos que jazem no poder das trevas desde a queda original. O episódio das tentações é importante por aquilo que nos revela sobre a vitória de Jesus contra todas as expectativas messiânicas de glória humana, mas também por aquilo que nos revela sobre cada um de nós e nossas escolhas cotidianas. O que alguém pode fazer durante a vida não significa que seja lícito fazê-lo. Tudo aquilo que somos ou pretendemos ser passa pela experiência das 3 tentações vividas e rejeitadas por Jesus. Ele não só venceu o mal, mas nos mereceu a graça de vencê-lo também. Deu-nos a arma para superar todas as tentações que enfrentamos no dia a dia. A experiência que nós somos levados a fazer neste tempo quaresmal é um caminho de amor e de conformação ao nosso irmão Salvador, que aceitou se conformar a nós em tudo, inclusive na morte. Em Jesus, cada um de nós pode experimentar a vitória sobre o maligno. É oportuno ter presente aqui a interpretação que Santo Agostinho nos oferece sobre este episódio das tentações de Jesus. Abre aspas. Se nele fomos tentados, nele também vencemos o demônio. Consideras que o Cristo foi tentado e não consideras que ele venceu? Reconhece-te nele em sua tentação, reconhece-te nele em sua vitória. O Senhor poderia impedir o demônio de aproximar-se dele, mas se não fosse tentado, não te daria o exemplo de como vencer na tentação. Fecha aspas. Diante de um mundo que está marcado por tantas conquistas e avanços tecnológicos, a tentação de se sentir insuperável vai pouco a pouco tomando conta da mentalidade humana. Ao lado disso, crescem as inquietações dos que são membros e ainda se confessam pertencentes a uma comunidade de fé. A provação e a sedução diante das facilidades dos que deixam a disciplina, o bom senso e a conduta moral em segundo plano na vida, no dia a dia, denotam que o ser humano está continuamente diante de forças destrutivas. Sozinho, ninguém resistirá. Como a presença do Espírito Santo foi fundamental na vitória de Jesus sobre as tentações, de igual modo, a presença do Espírito Santo que anima a comunidade dos fiéis é fundamental para que o cristão não perca de vista a meta de vida com Deus. Um bom primeiro domingo da Quaresma. Um fraterno abraço a todos.
Padre Leonardo Agostini.